Hey, your mom looks like a dog. No vídeo passado eu falei-vos que a lógica de programação é um dos fundamentos para quem quer estudar programação, ou seja, quando tu começas a estudar programação é importante tu aprenderes lógica de programação. Só que tem muita gente que não sabe o que é lógica de programação, tem muita gente que não consegue entender as definições de lógica de programação. Então eu fiz esse vídeo para vocês. Neste vídeo eu vou tentar resumir ao máximo o que é lógica de programação para que tu possas ter um mínimo de noção sobre lógica de programação e assim se inteirar mais nesse mundo da programação. Eu sou o Otimer e sejam bem-vindos ao Otimer Dev. Tá, mas o que é a tão famosa lógica de programação? A lógica de programação nada mais é do que a habilidade de nós organizarmos e estruturarmos as nossas ideias de maneira lógica para traduzirmos elas em código para o computador. Eu já disse isso no vídeo passado. O nosso computador não entende a nossa linguagem natural, então nós devemos arranjar alguma forma de traduzir o que nós queremos em forma de códigos para que o computador possa entender isso. E para nós sabermos como organizar esse código, nós devemos dominar a lógica de programação, nós devemos saber pensar logicamente para que nós possamos traduzir isso para o nosso computador de maneira mais eficiente. E por que a lógica de programação é tão importante? Ela é importante porque ela é a base para desenvolver programas eficientes e resolver problemas de forma estruturada. Então, você já vê aqui que é muito importante saber o que é a lógica de programação. Devemos saber que existem basicamente três elementos fundamentais da lógica de programação, que são eles: passos da solução, identificação de cenários e dados de entrada e saída. Nos passos da solução, nós procuramos entender cada etapa necessária para a solução do nosso problema. Na identificação de cenários, nós vamos prever os possíveis acertos e erros do nosso sistema ou do nosso algoritmo. E nos dados de entrada e saída, nós vamos definir quais serão os nossos dados que vão entrar no sistema e quais serão os dados que vão sair do sistema, ou seja, qual é o resultado esperado. É importante nós fixarmos muito bem nesses três pontos para que nós não falhemos durante a nossa lógica ou durante o nosso pensamento ou a abordagem do nosso problema para conseguirmos escrever o nosso algoritmo corretamente. Não é um exagero dizer que quem domina a lógica de programação consegue resolver qualquer problema com qualquer linguagem de programação. Isso se deve ao facto de que todas as linguagens de programação usarem ferramentas comuns para escrever o nosso código. Ou seja, se tu sabes como resolver o teu problema com lógica de programação, tu só precisas pegar na tua linguagem de programação favorita, saber quais são essas ferramentas comuns e aí partir para o desenvolvimento do teu código. Tá, mas o que são estas ferramentas ou quais são essas ferramentas comuns? Essas ferramentas comuns são basicamente as variáveis, as estruturas condicionais, os famosos if-else, os loops, for e while, as funções, os arrays e as listas. Se tu dominares essas funções da tua linguagem de programação, tu conseguirás escrever qualquer coisa. Acredita em mim. Tu só precisas dominar a lógica de programação, saber como é que se usa essas ferramentas na tua linguagem de programação e aí tu podes partir para o teu código. Tu podes partir para a resolução do teu problema. E eu não minto quando eu digo que essas ferramentas são comuns, porque todas as linguagens de programação têm essas ferramentas. Umas se escrevem de uma forma diferente, mas aí é questão de tu aprenderes como é que se aplica na tua linguagem de programação. Mas se tu saberes basicamente como é que funciona cada ferramenta dessa, com a lógica de programação, tu saberás resolver qualquer problema com a lógica de programação. Tá, depois de nós aprendermos esse tanto de teoria, nós devemos partir para um exemplo simples. Então, o nosso problema é, nós queremos saber quanto é que o fulano de X ganha por hora. Então, nós devemos pegar primeiro quais são os nossos dados de entrada, o que é que nós vamos fazer com esses dados, quais são as restrições do nosso problema e qual é o resultado que nós devemos mostrar e qual é o passo a passo para resolver esse problema. Então, depois de nós pegarmos nossos dados e definirmos as restrições e sabermos qual é o resultado que nós queremos ter, nós vamos seguir o passo a passo. No nosso passo a passo, nós teremos que perguntar qual é o salário mensal da pessoa. Depois disso, guardar a informação. Depois disso, perguntar quantas horas a pessoa trabalhou. Depois disso, guardar a informação. E depois o que é que nós vamos fazer? Dividir o salário das pessoas pelas horas trabalhadas e depois apresentar o resultado. Vocês conseguem perceber que não é tão difícil aplicar a lógica de programação. Basicamente, isso é um exemplo muito simples. Mas se vocês dominarem a base, vocês vão conseguir ir escalando para problemas mais complexos. Então, só para recapitular, nós aprendemos que a lógica
lógica de programação nos ajuda a pensar de forma estruturada, usando ferramentas comuns de diversas linguagens de programação. E também vou voltar a bater na tecla que eu estava a falar no vídeo passado, a prática. A prática é muito importante. É importante que vocês pratiquem todos os dias. Eu já dei sugestões de alguns sites para isso, como o CodeWars e o BigRoad, e vocês devem praticar lá todos os dias para aprimorar os vossos conhecimentos de lógica de programação. Assim que vocês dominarem a lógica de programação, vocês verão que a resolução dos vossos problemas com a programação vai se tornar um pouco mais simples. Então comentem aí embaixo se vocês não entenderam alguma coisa, comentem aí embaixo se vocês não gostaram de alguma coisa do vídeo, se vocês gostaram de alguma coisa do vídeo. Eu vou deixar links de cursos de lógica de programação gratuitos do YouTube mesmo na descrição deste vídeo. Então partilhem esse vídeo com o vosso amigo que quer aprender lógica de programação, partilhem esse vídeo com as pessoas de programação que estudam convosco. Comentem qualquer coisa para ajudar a engajar o vídeo, deixem o like. Agora vou pedir que vocês inscrevam-se no canal porque eu quero atingir a meta de 100 inscritos ainda este ano e só vocês podem me ajudar a fazer isso. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Falou!